Capítulo 8 do livro Uma exposição das 7 eras da Igreja. A era da Igreja de Filadélfia. Apocalipse 3:7 a 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia. Filadélfia ficava a 75 milhas ao sudeste de Sardes. Era a segunda maior cidade da Lídia. Foi edificada sobre diversas colinas num famoso distrito vitinícola. Suas moedas traziam a cabeça de Baco e a figura de uma bacante, sacerdotisa de Baco. A população da cidade incluía judeus, cristãos de origem judaica e convertidos do paganismo. A cidade sofria frequentes terremotos, no entanto, sua duração foi a mais longa das 7 cidades do Apocalipse. De fato, a cidade ainda existe sob o nome turco de Alaseir, ou Cidade de Deus. A cunhagem das moedas sugere que a deidade da cidade fosse Baco. Ora, Baco é o mesmo que Ninos ou Nimrod. Ele é o lamentado, embora a maioria pense nele em termos de orgia e embriaguez. Que esclarecimento isto traz às nossas mentes! Aqui está uma moeda com o Deus num lado e a sacerdotisa ou profetisa no outro. Atire ao ar uma moeda. Importa a maneira como ela cai? Não, senhor, ainda assim é a mesma moeda. Essa é a religião romana de Jesus e Maria. Porém, não estamos pensando somente em Roma. Não, não há somente a grande prostituta. Certamente que não, porque ela, através de suas fornicações, tornou-se mãe. Suas filhas agora são moedas da mesma cunhagem. Ali num lado da moeda eles redigiram uma adoração a Jesus, e no outro lado eles têm sua sacerdotisa ou profetisa também. E ela escreve seus credos e dogmas, e princípios e vende-os às pessoas em troca de salvação, insistindo que ela e somente ela tem a verdadeira luz. Quão extraordinário é o fato de que esta era é caracterizada pela moeda. Porque a mãe e as filhas estão todas comprando sua passagem para o céu. Dinheiro e não o sangue é o preço de compra. Dinheiro e não o espírito é o poder que os move para a frente. O Deus desse mundo, Mamon, cegou-lhe os olhos. Porém, seus comércios, sob o domínio da morte, em breve findarão, porque esta é a era em que o Espírito clama: Eis que venho sem demora. Ora vem sem demora, Senhor Jesus. A era da Igreja de Filadélfia durou de 1750 até cerca de 1906. Esta era, devido ao significado do nome da cidade, tem sido chamada a Era do Amor Fraternal, visto que Filadélfia significa amor de irmãos. O mensageiro. O mensageiro desta era foi sem dúvida John Wesley. John Wesley nasceu em Epworth ao 17 de junho de 1703 e foi um dos 19 filhos nascidos de Samuel e Susanna Wesley. Seu pai foi capelão na Igreja da Inglaterra, porém é mais do que provável que a conversão religiosa da mente de John foi mais baseada na vida exemplar de sua mãe do que na teologia de seu pai.
John foi um brilhante erudito. Foi enquanto ele estava em Oxford que ele e Carlos tornaram-se parte de um grupo que era espiritualmente exercitado em adorar, com base em viver experimentalmente a verdade em lugar de fazer da doutrina o seu padrão. Eles redigiram um guia espiritual de obras, tais como dar aos pobres, visitar aos enfermos e os presos. Por isto eles foram chamados de metodistas e de outros títulos irrisórios. Ora, John estava suficientemente imbuído por sua visão da necessidade de religião para os povos do mundo, que ele foi para a América, Geórgia, como um missionário entre os índios. A caminho de lá ele descobriu que muitos dos passageiros do navio eram morávios. Ele ficou profundamente impressionado por sua mansidão, paz e coragem em todas as circunstâncias. Seus esforços na Geórgia, apesar das abnegações e trabalho árduo, foram um fracasso. Ele voltou à Inglaterra clamando: "Eu fui para a América converter os índios, mas, quem me converterá?" De volta a Londres, ele novamente encontrou os morávios. Foi Pedro Boeller que lhe mostrou o caminho da salvação. Ele verdadeiramente nasceu de novo para a consternação e evidente irritação de seu irmão Carlos, que não podia entender como um homem tão espiritual como John pudesse dizer que anteriormente não estava certo com Deus. Foi, entretanto, não muito depois disso que Carlos também foi salvo pela graça. Wesley então começou a pregar o Evangelho naqueles púlpitos em Londres, aos quais ele tinha acesso anteriormente, mas logo eles o expulsaram. Foi nesta ocasião que seu velho amigo George Whitefield lhe foi útil, pois convidou John a vir ajudá-lo a pregar nos campos onde milhares estavam dando ouvidos à palavra. Inicialmente, Wesley duvidou que devesse pregar ao ar livre em lugar de um edifício. Porém, quando viu as multidões e viu a operação do Evangelho no poder do Espírito, ele voltou-se de todo o coração a tal pregação. A obra logo assumiu tais proporções que ele começou a mandar numerosos leigos para pregar a palavra. Isto parecia um paralelo aos Pentecostes, onde o Espírito levantou homens com poder para pregar e ensinar a palavra quase que da noite para o dia. Houve violenta oposição ao seu trabalho, porém Deus estava com ele. A operação do Espírito era poderosamente manifestada e frequentemente um grande espírito de convicção se apoderava das pessoas, tirando as suas forças, e elas caíam no chão chorando com grande angústia pelos seus pecados. Wesley era um homem extraordinariamente forte. Ele conta a respeito de si mesmo que não se lembrava de ter sentido desânimo nem sequer por um quarto de hora desde que nascera. Ele não dormia mais do que 6 horas por dia. Levantava-se a tempo de começar a pregar às 5 praticamente a cada dia do seu ministério. Pregava até 4 vezes num único dia, de modo que, em um ano, ele fazia em média mais de 800 sermões. Ele viajava várias milhares de milhas, tal como faziam seus pregadores itinerantes que levavam o evangelho por toda parte. Na realidade, Wesley viajava 4.500 milhas, 7.200 quilômetros tradutor, por ano a cavalo. Ele era um crente no poder de Deus e orava pelos enfermos com grande fé e maravilhosos resultados. Muitas de suas reuniões receberam a manifestação dos dons espirituais. Wesley não era a favor da organização. Seus associados, sim, tinham uma sociedade unida, que era uma companhia de homens, tendo aparência de piedade e buscando a eficácia dela, unidos a fim de orarem juntos, para receber a palavra de exortação e para cuidar um dos outros em amor, de forma a poderem ajudar uns aos outros a operar sua salvação. O único requisito dos que entravam era que deviam ser dos que tinham desejo de fugir da ira futura e ser salvos de seus pecados. À medida que o tempo passou, eles formularam um conjunto rigoroso de regras, a serem usados nas autodisciplina para o bem de suas almas. Wesley reconheceu que após a sua morte,
o movimento poderia ser organizado e o Espírito de Deus deixá-los de uma forma morta. Certa vez ele comentou que não temia que o nome metodista deixasse a terra, mas que o Espírito pudesse alçar seu voo. Durante sua vida, ele poderia ter adquirido vasta riqueza, mas não o fez. Seu dito favorito sobre o assunto de dinheiro era: consiga tudo o que puder, poupe tudo o que puder e dê tudo o que puder. Quão estranho seria para Wesley voltar e ver a denominação que leva o nome de metodista hoje. Eles são ricos, imensamente ricos, porém está faltando a vida e o poder de John Wesley. Também deve ser mencionado que Wesley nunca desejou edificar uma obra sobre uma base denominacional ou sectária. Embora fosse um armeniano, em suas crenças, ele não queria separar-se dos irmãos por motivo de doutrina. Ele foi um bom candidato para Tiago. Ele baseou sua vida eterna em fé e obras, ou seja, o viver a vida em vez de simplesmente aceitar um credo ou uma declaração doutrinária. John Wesley morreu com a idade de 88 anos, tendo servido a Deus como poucos homens se atreveriam até mesmo a pensar que pudessem. A saudação. Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Oh, quão belas são estas palavras! Quão majestoso é até mesmo o som delas! Quão emocionante pensar que todos estes atributos podem ser aplicados a uma única pessoa. Quem ousaria dizer tais coisas a respeito de si mesmo senão Jesus Cristo, o Senhor da glória? Eu creio que a chave para interpretar exatamente o que cada uma destas frases maravilhosamente descritas significa e encontra-se no versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Eu digo que este versículo é a chave, porque trata com os judeus, que sempre chamaram-se de filhos de Deus, com a exclusão de todos os demais. Eles crucificaram e mataram o Senhor Jesus Cristo. Sua obra terrível trouxe seu próprio sangue sobre suas próprias cabeças por séculos. Tudo porque rejeitaram Jesus como seu Messias, o qual realmente ele era. Para eles, ele não era aquele que vinha, ou o filho de Davi. Para eles, ele era Belzebu, ou alguém injusto e digno somente de destruição. Mas não, ele realmente era Emanuel, Deus manifestado em carne. Ele realmente é o Messias. Com certeza ele era exatamente o que ele agora descreve ser. Lá está ele, o mesmo Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse santo no meio dos candeeiros é o mesmíssimo Jesus que andou nas praias da Galiléia, que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos, e que apesar de prova irrefutável foi crucificado e morto. Mas ele ressuscitou e está assentado à destra da majestade nas alturas. Os judeus não o chamavam santo naquele tempo. Eles não o chamam santo agora, porém ele é o santo. Salmos 16:10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Eles buscavam a sua justiça segundo a lei, e falharam miseravelmente, pois pela lei nenhuma carne pode ser justificada. Pela lei nenhum homem pode ser santificado. Do Senhor vem a santidade. 1 Coríntios 1:3. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 2 Coríntios 5:21. Para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Era Cristo ou perecer, e eles pereceram porque o rejeitaram. E homens naquela era, assim como hoje, estavam cometendo o mesmo erro.
Assim como os judeus se refugiaram numa forma sinagogal de adoração, assim também na era de Filadélfia eles estavam se refugiando na igreja. Não é juntar-se a uma igreja que vale. A vida não está na igreja. A vida está em Cristo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. O homem é santificado pelo Espírito. É o Espírito de santidade que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que vive em nós e nos santifica em sua santidade. Lá está ele, o Santo, e nós estaremos com ele vestidos em sua justiça, santos com sua santidade. Agora esta é a sexta era. Aos olhos de Deus, o tempo está para terminar. Ele em breve estará voltando. Em breve o clamor sairá enquanto Jesus vem. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. Eu estou tão contente que minha santidade não é de mim mesmo. Eu estou contente que estou em Cristo, com todos os seus maravilhosos atributos de justiças imputados, sim, concedidos a mim. Bendito seja Deus para sempre. Isto diz o que é verdadeiro. Ora, esta palavra, verdadeiro, é uma palavra muito maravilhosa. Não significa verdadeiro apenas no sentido que é oposto a falso. Expressa a realização perfeita de uma ideia, em contraste com a sua realização parcial. Por exemplo, recordamos que Jesus disse em João 6,32: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira. Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus. 1 João 2:8. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Uma vez que esta palavra expressa, na verdade, realização perfeita em contraposição à ideia de realização parcial, como ilustrado nestes versículos, podemos agora compreender, como nunca antes, o antitipo confrontando com o tipo, e a substância com a sombra. Tome o exemplo agora do maná proveniente do céu. Deus enviou do céu o pão dos anjos para Israel. Mas aquele pão não satisfazia, servia apenas para um dia. Aqueles que o comiam ficavam novamente com fome no dia seguinte. Se fosse deixado por ali, ficava contaminado. Porém, Jesus é o verdadeiro pão do céu, do qual o maná era apenas um tipo. E se alguém comer desse pão que desceu do céu, nunca terá fome novamente. Não precisa voltar e comer de novo. No momento em que comeu, teve vida eterna. Aqui, na verdade, foi a realidade. Não é preciso mais uma sombra. Não é preciso mais uma salvação parcial. Aqui está a totalidade dela. Exatamente como Jesus não é uma parte de Deus. Ele é Deus. Ninguém podia negar que Israel tinha luz. Eles eram as únicas pessoas que tinham luz como nação. Foi como quando o Egito estava tão escuro que se podia sentir. Porém, nos lares dos israelitas havia luz. Porém, agora a verdadeira luz chegou. A luz do mundo é Jesus. Moisés e os profetas trouxeram a luz por meio das escrituras relativa ao Messias. Desse modo, Israel tinha luz. Porém, agora o comprimento da luz chegou. E o que era apenas palavra resplandecente tem agora irrompido no esplendor de Deus manifestado entre seu povo. Assim como a coluna de fogo dava luz à noite, e isso era maravilhoso, agora a luz e a vida foram manifestadas na plenitude da divindade corporalmente. Israel costumava tomar a novilha vermelha e sacrificá-la sobre o altar para a remissão de pecados. Por um ano os pecados do culpado eram cobertos. Porém, esta cobertura não podia tirar o desejo do pecado. Não era uma oferta perfeita. Era uma sombra até que o verdadeiro viesse.
Assim, cada ano o homem sacrificava e cada ano voltava, porque ele ainda tinha o mesmo desejo de pecar. A vida do animal expiava os seus pecados, mas sendo sangue animal que fora derramado e vida animal que fora dada, ela não podia voltar sobre o homem. Se tivesse voltado, mesmo assim não teria sido útil. Mas quando Cristo, o perfeito substituto, foi dado, e seu sangue foi derramado, então a vida que estava em Cristo voltou sobre o pecador arrependido. E essa vida, sendo a perfeita vida de Cristo, sem pecado e justa, então o culpado podia sair livre, porque não tinha mais desejo de pecar. A vida de Jesus tinha voltado sobre ele. É isso que quer dizer Romanos 8:2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mas os judeus do passado, lá no tempo de Jesus, não quiseram aceitar esse sacrifício. O sangue dos touros e bodes não aperfeiçoava nada. Foi outrora o método ordenado por Deus, mas agora Cristo tem se manifestado na carne, e pelo derramamento de seu próprio sangue aniquilou o pecado e por esta oferta de si mesmo nos aperfeiçoou. Os judeus não aceitariam isso. Porém, o que dizer desta era de Filadélfia e também sim das outras eras? Elas realmente aceitaram esta realidade em Cristo? Não, Senhor. Embora Lutero trouxera a verdade da justificação, a Igreja Romana e a sua contraparte oriental, a Igreja Ortodoxa, ainda se apegavam às obras. Agora, obras são excelentes, mas elas não salvam você. Elas não o aperfeiçoam. É Cristo ou perecer, e não é nem mesmo Cristo e obras, é somente Cristo. Esta era deu início aos anos do arminianismo, que não crê em Cristo como a realidade. Ele não canta nada senão o sangue, porque canta nada senão o sangue é minha própria conduta. Agora, eu creio em boa conduta. Se você é salvo, você agirá corretamente. Já examinamos isso, mas deixe-me lhe dizer agora, a salvação não é Jesus e algo mais. É Jesus somente. Do Senhor vem a salvação. Do princípio ao fim, ele vem totalmente de Deus. Que sua vida esteja em mim, que seja seu sangue que me limpe, que seja seu espírito que me preencha, que seja a sua palavra no meu coração e minha boca, que sejam suas pisaduras que me sarem, que seja Jesus e somente Jesus, não pelas obras de justiça que eu tenha feito. Não, Senhor, Cristo é minha vida. Amém. Eu sinto que poderia simplesmente falar sem parar dessas verdades, porém eu lhe darei mais um pensamento. É a respeito daquele hino maravilhoso que A.P. Simpson escreveu. Outrora era a bênção, agora é o Senhor. Outrora era o sentir, agora é a sua palavra. Outrora seu dom eu queria, agora o próprio doador. Outrora eu procurava por cura, agora somente Ele. Tudo em todos para sempre, eu cantarei Jesus. Tudo em Jesus e tudo Jesus. Não há nada nesta vida tão satisfatório quanto possa ser, tão bom e tão excelente quanto possa ser. Você apenas encontrará a soma total de toda a perfeição em Cristo. Ao lado dele, tudo se esvai em insignificância. O que tem a chave de Davi. Esta bela frase segue e procede da frase anterior. O que é verdadeiro? Cristo, a realização perfeita, confrontada com a realização parcial. Aqui está. Moisés foi um profeta de Deus, porém Jesus, semelhante a Moisés, foi o profeta de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi rei de Israel, porém Jesus é o Davi maior, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus verdadeiramente Deus. Ora, Davi nasceu da tribo de Judá, da qual não saiu nenhum sacerdote, embora ele comesse do pão da proposição reservado aos sacerdotes. Ele foi o grande guerreiro vencendo o inimigo, estabelecendo o povo. Como rei assentou-se no trono. Ele foi um profeta. Ele foi um maravilhoso tipo de Cristo.
Agora diz Isaías 22:22: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. O Espírito usa essa referência do Velho Testamento com a relação ao Senhor Jesus Cristo e seu ministério na igreja. O que a chave de Davi significava naquele tempo é mera sombra, a qual é agora cumprida em Jesus, estando no meio dos candeeiros. Isto tem a ver com nosso Senhor após a sua ressurreição, e não com a sua peregrinação terrena. Mas o que esta chave significa? A resposta encontra-se na posição da chave. Ela não está em sua mão, ela não está pendurada em seu pescoço, não está colocada nas mãos dos outros homens, ou o versículo não poderia estar dizendo que somente ele tem o uso dessa chave, porque somente ele abre e fecha, e ninguém tem esse direito senão o próprio Jesus. Não é isso correto? Mas onde está a chave? Está sobre o seu ombro. Mas o que o ombro tem a ver com isto? Leia Isaías 9:6, e o principado está sobre os seus ombros. Mas o que significa isto? A resposta é esta, a frase, o principado sobre os seus ombros. Vem da cerimônia nupcial do Oriente. Quando a noiva é entregue ao noivo, ela tira o seu véu e coloca sobre os ombros do noivo, significando que ela está não apenas sob o seu domínio, que ela transferiu seus direitos a ele, que ele é o cabeça, mas também que ele assume a responsabilidade e o encargo, e que ele é somente ele, ninguém mais, nenhum outro homem, nenhum outro poder, tem qualquer direito e responsabilidade. E isso, amados, é a chave de Davi. Deus, sendo soberano, por decreto divino, conheceu prévio exatamente quem estaria em sua noiva. Ele a escolheu, ela não escolheu, ele a chamou, ela não veio por sua própria conta, ele morreu por ela, ele a lavou em seu próprio sangue, ele pagou o preço por ela, ela pertence a ele e somente a ele, ela está inteiramente confiada a ele e ele aceita a obrigação, ele é sua cabeça, porque Cristo é a cabeça de sua igreja. Assim como Sara chamava Abraão de Senhor, assim também a noiva é feliz em que ele seja seu Senhor. Ele fala e ela obedece porque esse é o seu deleite. Mas têm os homens considerado esta verdade? Eles têm estimado a sua pessoa, a qual unicamente tem total autoridade soberana sobre sua igreja? Eu digo, não, porque em cada era a igreja tem sido governada pela hierarquia, um sacerdócio, uma sucessão apostólica, fechando a porta da misericórdia e da graça a quem quer, e em lugar de assumir o amor e a responsabilidade da igreja, e tem tornado presa e a destruído com gana mercenária. O clero vivia em suntuosidade, enquanto a pobre igreja se alimentava das cascas do abuso. E nenhuma era agiu diferente. Cada uma vinculou-se à organização e pôs o governo sobre homens, e confiou a igreja a este governo. Que as pessoas ousassem se levantar, e eram brutalmente suprimidas ou expulsas. Cada denominação tem o mesmo espírito. Cada denominação jura que tem a chave do governo da igreja. Cada denominação alega que ela abre a porta. Porém, isso não é verdade. É Jesus, e Jesus somente. Ele estabelece os membros no corpo. Ele dota-os com os seus ministérios. Ele coloca os dons à disposição dela. Ele cuida dela e a dirige. Ela é sua propriedade exclusiva e ele não tem nenhuma outra a não ser ela. Que grande contraste com a realidade é esta era da igreja na qual vivemos. E em breve um dia estes homens, que agora mesmo professam falar pela igreja, estarão se levantando no movimento ecumênico para colocar um anticristo vivo na cabeça de sua organização, a qual depõe o Senhor. E nós o encontraremos, Cristo, fora da igreja, dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa,
e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Mas deixe-me dizer isto: nosso Senhor não está derrotado. Os homens alegam abrir e fechar a porta que conduz a Deus, porém são mentirosos. Todo o que o Pai lhe deu virá a ele, e o que vem a ele de maneira nenhuma será lançado fora. Ele não perderá nenhum deles. João 6:37-39. E quando aquele último membro eleito do corpo de Cristo entrar, então nosso Senhor aparecerá. A chave de Davi, não foi Davi, o rei de Israel, todo Israel? E não é Jesus, o filho de Davi, de acordo com o fato de que ele se assentará no trono de Davi no milênio e reinará e regerá sobre sua herança? Certamente. Desse modo, a chave de Davi significa que é Jesus que introduzirá o milênio. Aquele que tem as chaves da morte e do inferno ressuscitará os seus para que eles possam compartilhar seu reino de justiça sobre a terra. Quão maravilhoso que nosso Senhor tenha todas as respostas. Na verdade, nele são cumpridas todas as promessas de Deus. Na verdade, por estarmos nele, somos herdeiros do que ele comprou para nós. Sim, ali está ele, o Senhor da glória. Outrora, como Pai, ele estava rodeado pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins e todo o exército do céu, clamando: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Tal era a sua santidade que ninguém podia aproximar-se dele. Porém, agora o vemos na igreja, compartilhando sua própria santidade conosco, até que nele nos tornamos a própria justiça de Deus. Sim, e ali está ele, Jesus, o perfeito em tudo, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o mais formoso dentre os milhares, o Alfa e o Ômega, a raiz e a geração de Davi, o Pai, Filho e Espírito Santo, o tudo em todos. Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nele está o perfeito cumprimento. Embora outrora não o estimássemos, agora o amamos com gozo inefável e glorioso. Ele se acha no meio da igreja, e nós cantaremos o seu louvor, porque ele, o poderoso conquistador, é cabeça sobre a igreja que é a sua noiva. Ele comprou essa noiva, ele a possui, ela é sua e somente sua, e ele cuida dela. Ele é nosso rei, e nós somos o seu reino, sua possessão eterna. Agora você recordará que no princípio do versículo 7 eu disse que no versículo 9 nos ajudaria a compreendê-lo. Espero que você tenha visto o que eu quis dizer. Jesus apresentou-se como o que é santo, verdadeiro, ou a única realidade. O que tem a chave de Davi, o que abriria e fechava. E isso é exatamente verdade. Essas frases o descrevem perfeitamente. Mas os judeus, de seu dia, o rejeitaram e tudo o que ele era. Eles rejeitaram o seu Salvador e tudo o que ele significava para eles. E o cristão nominal agora tem feito o mesmo. Eles têm feito exatamente o que os judeus fizeram. Os judeus o crucificaram e depois viraram-se contra o verdadeiro crente. O cristão nominal o tem crucificado de novo e virado-se contra a verdadeira igreja para destruí-la. Porém Deus é verdadeiro, e aquele que está acima de tudo retornará ainda. E quando o fizer, ele mostrará quem é o único potentado. E assim como ele revela-se ao mundo, e todo mundo dobra-se aos seus pés, naquele tempo todo mundo se dobrará aos pés dos santos, demonstrando que eles estavam certos em sua posição firme com ele. Bendito seja Deus para sempre. A era da porta aberta. Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A primeira frase desse versículo, eu sei as tuas obras, é analisada no restante do versículo, pois suas obras tinham a ver com a porta aberta, a pouca força, e a palavra e o nome.
a fim de compreender a riqueza do significado envolvido em "Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar". Devemos agora recordar o que foi dito acerca de cada era, estendendo-se para dentro de outra era. Há uma sobreposição, uma fusão ou um desvanecimento de uma com introdução gradual da outra, em vez de uma final e um começo bem definido. Esta era em particular flui para dentro da era seguinte. E não somente esta era transborda para dentro da última era, mas a última era é em muitos aspectos simplesmente uma continuação da sexta era. A sétima era, uma era muito curta, reúne em si mesma, para uma obra rápida, todo o mal de cada era e, todavia, toda a realidade do Pentecostes. Uma vez que a era de Filadélfia tenha quase terminado o seu curso, a era de Laodiceia entra rapidamente, trazendo tanto o joio quanto o trigo para a colheita. Atai primeiro o joio para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13:30. Recorde, por favor, que a era de Sardes começou a reforma que deve ainda continuar até que o grão que foi plantado no Pentecoste passe através do ciclo completo de plantio, irrigação, nutrição, etc., até que volte exatamente à semente original. Enquanto isto acontece, o joio que foi semeado terá que passar através do seu ciclo e ser colhido também. Isso é exatamente o que vemos acontecer. Se você tão somente puder pensar nas estações, obterá um bom quadro disto. A planta que você vê crescendo a plena força no verão de repente manifesta que vai produzir semente. Não se pode dizer exatamente quando o verão se tornou outono. O primeiro simplesmente foi se desvanecendo enquanto o segundo surgia gradualmente. É assim que são as eras, especialmente estas últimas duas. É para esta era que Jesus diz: "Venho sem demora". Versículo 11. Isto torna a última era uma era muito curta. Laodiceia é a era da obra rápida, é abreviada. Agora insistiremos especialmente a respeito da porta aberta, que ninguém pode fechar. Em primeiro lugar, quero falar sobre a porta aberta, significando o tremendo esforço missionário daquela era. Paulo chamou um novo empenho missionário para o Senhor de uma porta aberta. 2 Coríntios 2:12. Ora, quando cheguei a Troas para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor. Portanto, podemos ver, por comparação das Escrituras, que esta porta aberta significa a mais extensa difusão do Evangelho que o mundo já viu. Eu quero que você veja algo aqui. Deus opera em séries de 3, não opera? Foi na terceira era, ou era de Pérgamo, que a igreja casou-se com o Estado. As obras dos Nicolaítas tinham se tornado a doutrina dos Nicolaítas. Aquela era foi a porta aberta para a falsa vinha. Uma vez apoiada pelo poder do Estado, tornou-se realmente um sistema mundial, embora levasse o nome de cristão. Desta forma, espalhou-se rapidamente. Mas agora, 3 eras mais tarde, após uma longa e árdua luta de fé, aqui vem a porta aberta para a verdade. A palavra do Senhor agora tem seu dia. Evidentemente, a quinta era proveu a base para este poderoso movimento, visto que aquela era nos deu a exploração, a colonização, a impressão de livros, etc. Teria sido maravilhoso se esta porta aberta tivesse seguido o padrão divino do Pentecostes que foi descrito em Hebreus 2:1-4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade? Agora você sabe
que este é o padrão, porque o próprio Jesus assim disse. Marcos 16, 15 a 20. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Ele nunca lhes disse para irem por todo o mundo e fundarem colégios bíblicos, tampouco lhes disse para distribuírem literatura. Agora essas coisas são boas, porém o que Jesus lhe disse para fazer foi para pregarem o Evangelho, permanecerem com a palavra, e então os sinais seguiriam. A primeira introdução que temos da maneira que o reino de Deus devia ser pregado foi quando ele enviou os 12. Em Mateus 10, 1, 8. Ele os comissionou e instruiu do seguinte modo: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Este ministério que ele lhes deu foi realmente o compartilhar do seu próprio ministério com eles, porque diz em Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Muitas pessoas têm ideia que apenas os apóstolos tiveram esse ministério dado a eles por nosso Senhor Jesus, e assim, quando morreram, o ministério acabou. Isso não é assim. Aqui em Lucas 10, 1 a 9, encontramos que nos dias de sua peregrinação terrena, ele já tinha começado a dar ministérios de poder aos seus, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envia obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Quem se atreveria a negar o poderoso ministério de Filipe? Quem se atreveria a negar os poderosos ministérios de Irineu, Martim, Columba, Patrício e inúmeros outros que têm tido a unção de Deus sobre si? Sim, o caminho da Bíblia é o verdadeiro caminho da porta aberta.
e eu desejo acrescentar meu testemunho a isso. A razão de eu ter de fazer isso é porque somente posso falar com segurança daquilo que Deus tem feito em minha própria vida. Assim, se você me permite um comentário pessoal aqui, eu lhe direi como sei com certeza que Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente, e que o poder de Deus ainda está disponível aos que crerem e receberem. Durante minha viagem missionária à África do Sul, Deus abençoou tanto que quando cheguei a Durban, o único lugar que podia começar a acomodar o povo era a enorme pista de corrida que é a segunda maior do mundo. A multidão era bem mais de 100 mil. A fim de manter a lei e a ordem, tiveram que levantar cercas para separar as várias tribos. Eles puseram em serviço diversos policiais para manter as multidões aquietadas. Aquelas almas famintas tinham vindo de muitas milhas de distância. Uma rainha da Rodésia tinha vindo com um trem de 27 vagões carregados de nativos africanos. Eles se esforçaram através de campos e montanhas, carregando em suas costas por muitas milhas algum ente querido que necessitava de ajuda. Todo o país foi agitado pelos prodígios que tinham sido manifestados pelo Espírito Santo. Uma tarde, quando comecei a ministrar, uma mulher subiu à plataforma dentre os milhares de maometanos. Enquanto ela estava de pé diante de mim, um missionário aos maometanos começou a suplicar baixinho ao Senhor: "Ó, tem compaixão dessa preciosa alma! Ó, tem compaixão dessa preciosa alma!" Ele tinha estado lá por anos e anos, e segundo seu próprio testemunho, tinha visto somente um maometano vir para receber Jesus Cristo como Salvador. Eles eram originalmente os Medo-Persas, cujas leis não mudam. Eles são tão difíceis de ganhar. Parece que, uma vez maometano, sempre maometano. É uma lei entre eles. Bem, enquanto ela estava de pé diante de mim, eu comecei a lhe falar e a todos aqueles milhares através de intérpretes. Eu disse: "Não é verdade que os missionários têm falado a vocês de um Jesus que veio para salvá-los? Você devia ter visto as pessoas olharem umas para as outras quando eu disse isso." Então, quando eles responderam que era correto, eu continuei e disse: "Mas os missionários leram para vocês desse livro?" Eu levantei minha Bíblia para eles verem que este mesmo Jesus foi um poderoso curador e que ele viveria em seu povo no decorrer das eras até que voltasse para recebê-los para si mesmo. Eles falaram a vocês que, por estar neles esse mesmo Espírito que estava em Jesus, eles seriam capazes de fazer prodígios, assim como fez Jesus. Eles falaram que vocês podem ser curados, assim como podem ser salvos. Quantos de vocês gostariam de ver este mesmo Jesus descer entre nós e fazer as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra há muito tempo? Todos eles queriam isso. Essa foi uma coisa a qual eles seguramente concordaram. Eu então prossegui: "Se Jesus, pelo seu Espírito, fizer o que ele fez quando estava sobre a terra, vocês crerão em sua palavra então?" Ali estava aquela mulher maometana diante de mim. O Espírito começou a se mover através de mim. Eu disse a ela: "Agora, você sabe que não a conheço. Eu nem mesmo posso falar sua língua." Ela admitiu isso. Eu disse: "Quanto a curá-la, você sabe que não posso. Porém, você ouviu a mensagem esta tarde e me compreendeu." Seu intérprete nativo respondeu por ela que ela compreendera, porque ela tinha lido o Novo Testamento. Agora os maometanos são descendentes de Abraão. Eles creem em um só Deus, mas rejeitam Jesus como Filho de Deus e ao invés tomam Maomé como seu profeta. Eles dizem que Jesus nunca morreu e ressuscitou. Eles são ensinados assim por seus sacerdotes e eles o creem. Eu disse: "Mas Jesus de fato morreu e ressuscitou. Ele enviou o seu Espírito de volta sobre a igreja. Aquele Espírito que estava nele é exatamente o mesmo Espírito que está na igreja agora, e ele pode produzir e produzirá o que Jesus produziu." Ele disse em João 5,19: "O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma,
se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Pois bem, se Jesus vier e me revelar qual é o seu problema ou por que você está aqui, se ele pode me dizer qual é o seu passado, certamente você poderá crer para o futuro. Ela disse através de seu intérprete: sim, eu posso. Eu disse: muito bem, que ele possa fazer isto. Aqueles maometanos estavam observando atentamente. Todos eles estavam inclinando-se para frente para ver o que aconteceria. Então o Espírito Santo falou: o seu marido é um homem baixo e troncudo, com um bigode preto. Você tem 2 filhos. Você esteve no médico cerca de 3 dias atrás e ele lhe fez um exame. Você tem um quisto no útero. Ela inclinou sua cabeça e disse: isso é verdade. Eu lhe perguntei: como é que você veio a mim, um cristão? Porque você não foi ao seu profeta maometano? Ela disse: eu acho que você pode me ajudar. Eu disse: eu não posso ajudá-la, mas se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, Ele que está aqui agora e conhece tudo a seu respeito, Ele ajudará. Ela disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Aquilo foi suficiente. Ela foi curada e cerca de 10.000 maometanos vieram a Cristo naquele dia, porque o Evangelho foi pregado tanto em palavra como em poder. Deus nunca disse a um homem para trabalhar 30 anos e não colher nada. Ele nos deu a porta aberta da palavra e do poder, e é isso que devemos usar. Foi isso que deu a Paulo seu grande e eficaz ministério. 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ouça-me agora. Foi durante esta mesma viagem que, enquanto eu estava embarcando num avião em New Salisbury, Rodésia, vi um grupo de 4 pessoas com passaportes americanos. Eu fui até eles e disse: olá, vejo que vocês têm passaportes americanos. Estão viajando para algum lugar? O jovem respondeu-me: não, todos nós somos missionários aqui. Que bom, eu repliquei. Vocês estão por conta própria ou trabalham com alguma organização? Somos metodistas. Viemos de Wilmore, Kentucky, disse ele. Bem, isso fica quase em meu quintal, eu repliquei. Você não seria aquele irmão Branham que vem daquelas bandas, seria? Eu disse: sim, isso mesmo. Aquilo o curou. Ele não dizia mais nada, e a maneira que ele e aquelas 3 moças olhavam e voltavam a olhar uns para os outros. Então eu disse: só um minuto, filho. Eu gostaria de falar a todos vocês acerca de alguns princípios, sabendo que todos somos cristãos e estamos aqui com um grande propósito. Ora, vocês dizem que estão aqui todos os 4 há 2 anos. Vocês podem dizer no nome de Jesus que podem apontar o dedo para uma alma que vocês sabem que ganharam para o Senhor? Eles não podiam fazê-lo. Eu não quero ferir os seus sentimentos, moças. Eu disse: mas todas vocês deveriam estar em casa ajudando suas mães com as louças. Não é da sua conta estar aqui no campo até que estejam cheias do Espírito Santo e pregando o verdadeiro Evangelho, na demonstração do poder do Espírito Santo. Se vocês não estão vendo os resultados que Jesus disse que veriam, é porque não estão pregando o verdadeiro Evangelho. Deixe-me dar um passo adiante e mostrar-lhe exatamente como podem ser as coisas no campo missionário. Eu não digo que é tudo assim, mas eu receio muitíssimo que seja. Foi enquanto eu estava nesta mesma viagem, passeando ao redor de Durban com o prefeito, que eu vi um nativo com um pingente em volta de seu pescoço, e ele estava carregando um ídolo. Perguntei ao meu amigo para que era aquele pingente, e ele me disse que quando um nativo abraçava o cristianismo, eles punham pingente nele. Isso seguramente me surpreendeu, porque ali estava um homem dizendo-se cristão e carregando aquele ídolo. Portanto, eu perguntei como podia ser isso. Ele disse: eu sei falar a língua dele, vamos até ali e falar com ele. Assim fomos até ali e o prefeito atuou como meu intérprete. Eu perguntei ao nativo se ele era cristão. Ele afirmou com certeza era cristão.
Eu então perguntei por que ele carregava o ídolo, sendo um cristão. Ele respondeu que era um ídolo que seu pai carregava e deixara para ele. Quando lhe falei que nenhum cristão deveria carregar ídolos, ele respondeu que este ídolo fora de grande utilidade para seu pai. Eu fiquei curioso em saber como, e ele disse que um dia seu pai estava sendo seguido por um leão. Então ele fez uma fogueira e falou ao ídolo do modo que ele fora ensinado pelo feiticeiro. O leão foi embora. Eu informei a ele que tinha sido o fogo que afugentara o leão, uma vez que o fogo assusta todos os animais selvagens. Eu nunca esquecerei sua resposta. Ele disse: "Bem, é dessa maneira. Se a Moriá, o espírito, falhar, então este ídolo não falhará." Um relato detalhado da campanha africana pode ser encontrado no livro Um Profeta Visita a África. Essa é quase toda a força que as multidões de cristãos têm porque a palavra não lhes foi trazida pela porta aberta original do Pentecostes. Agora voltando à porta missionária aberta da era de Filadélfia. Ela não teve a porta aberta de poder que deveria ter tido. Observe no mesmo versículo que ele menciona esta porta aberta. Ele diz: "Tendo pouca força." Isto é correto. O poder do Espírito estava faltando nesta era. A palavra era bem pregada. Ela foi satisfatoriamente capaz de tornar as almas cientes da salvação. Mas o grande poder de Deus, que mostrava seus prodígios, que fazia revelar seu braço a favor dos seus, estava faltando, exceto entre os grupos dispersos. Todavia, glória a Deus, ele estava crescendo e havia aumentado acima do que eles tinham na reforma. Foi nesta era que saiu o homem que frequentemente chamamos de pai das missões. William Carey, um sapateiro aldeão que pastoreava a igreja batista particular em Malton, Inglaterra, despertou poderosamente as pessoas pregando sobre: "Não foi a ordem dada aos apóstolos para ensinar todas as nações, obrigatória a todos os sucessivos ministros até o fim do mundo, visto que a promessa associada era de igual amplitude." Ele foi combatido pelos calvinistas, que tinham chegado ao extremo da doutrina da eleição, crendo que todos serão salvos, e a obra missionária seria contra a obra do Espírito. Porém, André Fuller ajudou o Sr. Carey através de sua pregação e de levantamento de fundos. Tal foi o seu efeito que foi formada uma sociedade para difundir o Evangelho a todas as nações, em 1792. Esta sociedade enviou Carey, que foi notoriamente abençoado por Deus em ganhar almas na Índia. Em 1795, uma cristandade despertada formou a Sociedade Missionária Londrina, que bem sabemos levantou milhões de libras e enviou milhares de missionários através dos anos para cumprir os desejos do Senhor. O Espírito de Deus estava se movendo, e outras ovelhas podiam muito bem ter sido o clamor do coração daqueles crentes sinceros. Diante de ti pus uma porta aberta. Eu quero examinar essas palavras novamente. Esta vez, embora eu não vá dissociá-las das missões, vou lhe trazer um pensamento que se estende profundamente para dentro da última era. Como já afirmei, esta era funde-se com a última era. Foi nesta era que Jesus disse: "Venho sem demora", versículo 11. E relativo à última era, ele ia executar a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Romanos 9:28. Observe como este versículo de Apocalipse 3:8 está redigido: porta aberta, pouca força, palavra, nome. Esta porta aberta tem a ver com todos os três. Agora, o que significa a porta? Em João 10:7 diz: "Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas." Isso é correto. O "eu sou" é a porta das ovelhas. Ora, isto não é apenas uma expressão curiosa. Isto é realmente assim. Note em João 10, onde Jesus está dando esta parábola. Ele chama a si mesmo de pastor. Depois ele chama de si mesmo de porta. E é isso que o pastor é para as ovelhas. Ele é realmente a sua porta. Quando estive no Oriente, ouvi que de noite o pastor ajuntava todas as suas ovelhas. Ele as punha no aprisco,
Então ele as contava. Quando estava seguro de que todas estavam dentro, ele se deitava na entrada do aprisco e se tornava literalmente a porta do aprisco. Ninguém podia sair ou entrar sem passar por ele. Ele era a porta. No dia seguinte, enquanto passeava de jipe com um amigo, eu observei que um pastor começava a conduzir seu rebanho para a cidade. Imediatamente, todo o tráfego parou para que as ovelhas pudessem passar. Ora, as cidades lá no Oriente não são como aqui. Nós mantemos todas as nossas mercadorias dentro, porém lá é como uma grande feira de agricultores, com todos os produtos sobre o calçamento, para que os que passam vejam e comprem. Eu pensei, que coisa, é aqui que vai começar o tumulto. Espere até que aquelas ovelhas vejam toda aquela comida ali fora. Porém, quando o pastor foi avante, aquelas ovelhas apenas o seguiram, exatamente em cada passo. Elas olhavam para todas aquelas mercadorias, mas nenhuma ovelha tocava em nada. Se eu apenas pudesse falar a língua deles, eu mesmo teria parado o tráfico e lhes pregado um sermão sobre o que eu acabara de ver. Quando você é a ovelha que pertence ao grande pastor, você segue exatamente cada um de seus passos, como aquelas ovelhas fizeram. Você não terá tentado a virar para o lado por causa de alguma grande flor da igreja, ou para ouvir a voz de algum DD, ou PhD, ou LLD, porém você ficará com o pastor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem, porém a voz de um estranho somente fará com que fujam e corram após seu verdadeiro pastor. Louvado seja Deus! Mas isso não foi tudo o que vi e aprendi por ali. Um dia comecei a pensar a respeito depois de ver homens nos campos pastoreando diferentes espécies de animais. Um indivíduo cuidava de alguns porcos, outro de algumas cabras, outro de alguns camelos, outro de algumas mulas, etc. Então perguntei a um amigo que vivia lá como eles chamavam aqueles homens. Respondeu ele, eles são pastores. Eu não podia aceitar isso. Eu disse, você não quer dizer que todos eles são pastores. Pastores somente cuidam de ovelhas, não cuidam? Não, disse ele, um pastor é um pastoreador, o apacentador. Por isso qualquer um que apacenta animais é um pastor. Bem, isso de fato me surpreendeu. Mas eu notei uma diferença entre aqueles pastoreadores e os que cuidavam das ovelhas. Chegava a noite e todos os outros, exceto o pastor das ovelhas, deixavam seus animais nos campos e iam para casa. O pastor levava suas ovelhas com ele e punha-as no aprisco e depois deitava-se e tornava-se à porta das ovelhas. Louvado seja Deus! Nosso pastor nunca nos deixa ou nos abandona. Quando a noite chegar, eu quero estar ao seu aprisco. Eu quero estar sob seu cuidado. Pois bem, podemos ver que Jesus é a porta. Ele é a porta das ovelhas. E observe que agora fala do abrir da porta. O que é isto senão uma revelação dele? E esta revelação está se abrindo para nos trazer força, iluminar a palavra e glorificar seu nome. Foi entre as duas últimas eras que a revelação da deidade de Jesus Cristo floresceu diante de nós. Sim, nós sabíamos que ele era Deus. De que outra forma poderia ser nosso Salvador? Mas saber que ele era o único Deus, ou Deus exclusivo, que ele era o Alfa e o Ômega, que este Jesus era Senhor e Cristo, fazendo-o Senhor Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos uma pessoa. Isso fora perdido desde as primeiras eras da igreja, mas agora o estamos vendo novamente. A revelação de quem ele era tinha voltado. Na verdade, a divindade não é um Deus constituído de três pessoas como uma só personalidade, porque é preciso uma personalidade para constituir uma pessoa. Se há uma só personalidade, há apenas uma só pessoa. Porém, os que creem em três pessoas têm uma divindade constituída de três deuses e são culpados de quebrar o primeiro mandamento. Mas a revelação da divindade está de volta. Agora a verdadeira igreja pode novamente incorporar força. Após todo esse tempo, ela finalmente sabe quem é o seu Senhor. Uma vez mais estamos batizando no nome do Senhor Jesus, exatamente como fizeram no Pentecostes. Deixe-me contar-lhe um sonho
dado por Deus que tive a respeito do batismo trino. Não foi uma visão, mas um sonho. Você sabe, eu estou certo que uma das bênçãos das eras da igreja foi receber sonhos pelo Espírito Santo, do mesmo modo que você pode receber visões. Era por volta das 3 horas numa madrugada de sábado. Eu acabara de me levantar para dar a José um gole de água. Quando me deitei, adormeci instantaneamente e tive este sonho. Vi um homem que eu supunha que fosse meu pai. Ele era um homem zarrão, corpulento. Também vi uma mulher que presumia-se ser minha mãe, mas não se parecia com ela, assim como o homem não se parecia com meu pai. Este homem era muito malvado para com sua esposa. Ele tinha um grande porrete com 3 quinas nele. Você sabe, quando você toma uma tora e a põe de pé sobre a extremidade e a golpeia com um machado, isto produz uma acha de linha com 3 quinas em forma triangular. Era assim. Ele tomava este porrete e batia nela com ele, e a derrubava ao chão. Enquanto ela ficava ali chorando, ele andava ao derredor com seu peito estufado, e em sua face havia um olhar tão arrogante e jactancioso que ele parecia ter grande orgulho e satisfação em surrar a coitada da pequena mulher. Toda vez que ela tentava se levantar, ele lhe batia. Eu não gostava do que ele estava fazendo, porém, quando considerei pará-lo, eu pensei, eu não posso atracar-me com este homem. Ele é grande demais. Além disso, presume-se que ele seja meu pai. Mas lá dentro eu sabia que ele não era meu pai. E sabia que ninguém tinha o direito de tratar assim uma mulher. Eu fui até lá e o agarrei pelo colarinho e eu virei e disse: "Você não tem nenhum direito de bater nela." E quando eu disse isso, meus músculos cresceram, e eu parecia um gigante. O homem os viu e então ficou com medo de mim. Eu disse: "Se bater nela novamente, tratará comigo." Ele hesitou em bater nela novamente, e então o sonho me deixou. Eu acordei imediatamente após o sonho. Eu pensei, quão estranho foi isso? Eu me perguntava por que tinha sonhado acerca daquela mulher, quando de repente eis que ele veio, e reconheci a presença de Deus, e dele veio a interpretação do sonho. Ora, vocês sabem que não apenas tenho interpretado seus sonhos exatamente, mas tenho muitas vezes lhes contado o que vocês sonharam, de forma que nunca tiveram que me contar. A mulher representa a igreja do mundo hoje. Eu nasci exatamente nesta confusão, a confusão em que ela se encontra. Ela devia ser um tipo de mãe. Ela é a mãe das meretrizes. Seu marido representa as denominações que a governam. O cepo de 3 quinas é o falso batismo trino de uma trindade. Cada vez que ela começava a se levantar, isso significa que as congregações principiavam a aceitar a verdade. Ele a derrubava ao chão novamente com aquela falsa doutrina. Ele era tão grande que tive medo dele a princípio, porém, quando fui contra ele, descobri que eu tinha grandes e poderosos músculos. Eram músculos de fé. O resultado do sonho foi: uma vez que Deus esteja comigo e possa me dar tal força, então deixe-me defendê-la contra o poder denominacional do mundo e fazê-lo parar de bater nela. Agora, eu não estou procurando formar uma doutrina baseada em um sonho. Tampouco estou procurando vindicar qualquer doutrina que eu defenda por meio de um sonho. A unicidade da divindade encontra-se desde Gênesis 1:1 até Apocalipse 22:21. Mas as pessoas têm sido cegadas por um dogma não escriturístico de uma trindade. E este dogma é tão universalmente aceito que tentar ver uma única pessoa de Deus é quase impossível. Se as pessoas não podem ver a verdade da divindade, mas a combatem, elas jamais podem ver o restante da verdade, porque a revelação é Jesus Cristo em sua igreja, e suas obras no meio da igreja durante as 7 eras. Você compreendeu isso? Agora estou seguro que você entendeu. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Ora, nós já mencionamos como a força estava retornando. Ela estava. O poder da Inquisição tinha descrescido. As pessoas tinham deixado suas pátrias, exigiam liberdade de adoração. O jugo da hierarquia estava sendo quebrado. Os governos estavam achando prudente não defender um segmento em detrimento de outro.
De fato, pessoas bem-intencionadas, mas pobremente lideradas, estavam querendo guerrear para defender seus direitos religiosos. Talvez a maior demonstração de poder da religião nesta era foi o fato que, embora a França caísse em revolução, o grande avivamento wesleyano manteve a revolução longe da Grã-Bretanha e salvou-a para ser um instrumento na mão de Deus por muitos gloriosos anos. A pregação da palavra nunca foi mais intensa. Enquanto Satanás levantava suas hordas de livres pensadores, enquanto os originadores do comunismo se levantavam, enquanto teólogos liberais espalhavam seus artigos imundos, Deus levantava poderosos guerreiros da fé. E as maiores obras da literatura, ensinamento e pregação cristãs vieram desta era. Jamais seus pregadores e mestres têm sido igualados e jamais o serão. Os Spurgeons, Parkers, Maclarens, os Edwards, Bunyans, Millers, Brainards, Burners, Bishops, todos vieram desta era. Eles pregaram, ensinaram e escreveram a palavra. Eles glorificaram seu nome. O julgamento do falso judeu. Apocalipse 3:9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Agora podemos notar imediatamente que este problema do falso judeu ou falsos crentes já existia na Segunda Era. Estes que falsamente se denominavam judeus apareceram logo após a primeira efusão da Primeira Era, e agora aparecem de novo na Segunda Era após a Reforma. Dificilmente isso seria um fato acidental. Na verdade, não é um fato acidental. É um princípio de Satanás. Esse princípio é organizar-se e alegar originalidade e então ter direitos especiais e privilégios. Deixe-me lhe mostrar. Lá na era de Esmirna, essas pessoas mentiam e diziam que realmente eram judeus ou crentes, quando seguramente não eram. Eles eram da sinagoga de Satanás. Eles eram o grupo organizado de Satanás, porque foi nesta era que vimos o começo de homens no ministério assumindo uma liderança não autorizada sobre seus irmãos ministrantes, bispos estabelecidos em distritos, sobre anciões. A próxima coisa que vimos foi que na Terceira Era havia definitivamente um lugar chamado Trono de Satanás. Essa era nos deu o casamento da Igreja com o Estado. Com o poder do Estado lhe dando suporte, a Igreja era literal e fisicamente invencível. Porém, Deus quebrou esse domínio apesar do poder do Estado e a Reforma trouxe grande luz. Mas o que aconteceu? Os luteranos se organizaram e se juntaram com o Estado, e novamente vemos a sinagoga de Satanás manifestada nesta Sexta Era. Agora, evidentemente, este grupo sinagogal não diria que é de Satanás. Não, Senhor, eles dizem que são de Deus, mas mentem, porque aquele que é um verdadeiro judeu, isso é o que eles alegavam ser, é aquele que é judeu interiormente, no espírito. Portanto, se eles são falsos judeus, significa que são como Judas 19 diz, que não têm o Espírito. Os filhos de Deus são nascidos do Espírito. Estes não têm o Espírito e, portanto, não são filhos de Deus. Não importa quão fervorosamente protestem e o quanto se esforcem para tentar provar que eles são. Eles estão mortos. Eles são filhos da organização e estão faltando os verdadeiros frutos. Eles estão edificados sobre seus próprios credos, dogmas e doutrinas, e a verdade não está neles, porque têm tomado seus próprios conselhos acima da palavra de Deus. Deixe-lhe mostrar-lhe o que tenho procurado ensinar o tempo todo sobre as duas vinhas, que vêm de dois espíritos diferentes. Tome o exemplo de Jesus e Judas, desta vez. Jesus era o Filho de Deus, Judas era o filho da perdição. Deus entrou em Jesus, Satanás entrou em Judas. Jesus teve um ministério pleno do Espírito Santo, pois, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38 diz, porque Judas
foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Atos 1:17, Mateus 10:1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aquele espírito que estava em Judas acompanhou todo o ministério de Jesus. Então ambos chegaram à cruz. Jesus foi dependurado sobre a cruz, dando de bom grado sua vida pelos pecadores, e encomendou seu espírito a Deus. Seu espírito foi para Deus, e depois foi derramado na igreja do Pentecostes. Porém Judas enforcou-se, e seu espírito voltou para Satanás. Mas após o Pentecostes, aquele mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa vinha que cresce bem juntamente com a verdadeira vinha. Mas note, o espírito de Judas nunca chegou ao Pentecostes. Ele nunca seguiu até receber o Espírito Santo. Ele não podia. Mas o que esse espírito de Judas buscava? Ele buscava a bolsa de ouro. Como ele amava o dinheiro. Ele ainda ama o dinheiro. Se ele anda por aí no nome de Jesus fazendo prodígios e conduzindo grandes reuniões, ainda assim dá mais importância ao dinheiro e às construções e à instrução e a tudo mais que tem um conceito material. Observe bem esse espírito que está neles e não seja enganado. Judas circulou com um dos 12 e fez milagres também. Porém ele não tinha o Espírito de Deus como propriedade sua. Ele tinha de fato um ministério. Ele nunca chegou ao Pentecostes, porquanto não era semente verdadeira. Ele não era um verdadeiro filho de Deus, não Senhor. E é dessa maneira agora mesmo na sinagoga de Satanás. Não seja enganado. Você não será enganado se você for um dos escolhidos. Jesus disse que você não seria enganado. Sim, estas pessoas dizem que são cristãs, mas não são. Eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. 1 Coríntios 6:2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não haverá apenas 12 apóstolos, sobre 12 tronos julgando as 12 tribos de Israel, mas os santos também julgarão o mundo. E aí, quando estes que alegam pertencer a Deus e alegam que Deus os ama, descobrirão exatamente quem é o Filho de Deus e quem é amado do Filho. Sim, esse dia está vindo quando isto será manifesto. Estes que estão agora governando o mundo, até certo ponto, e que durante a última era edificarão uma imagem à besta, através da qual realmente governarão o mundo, um dia serão humilhados, quando Jesus vier com os seus santos para julgar o mundo em justiça. É exatamente isso que vimos em Mateus 25, quando todos os que perderem a primeira ressurreição estarão diante do juiz e da sua noiva. O elogio e a promessa. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O que ele quer dizer com a palavra de sua paciência? Hebreus 6:13-15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Veja, o Espírito está falando acerca da palavra de Deus que nos é dada. Esperar pelo cumprimento dessa palavra requeriria paciência, assim como requereu no caso de Abraão. Ele ficou firme, como vendo o invisível. Ele foi paciente, e então a palavra finalmente se cumpriu. É assim que Deus ensina paciência a seu povo. Ora, se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas no mesmo instante em que você orasse, você nunca aprenderia paciência, mas se tornaria ainda mais impaciente com a vida. Deixe-me lhe mostrar esta verdade ainda mais claramente. Hebreus 11:17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, a palavra de Deus, ofereceu o seu unigênito. Aí está. Abraão foi provado depois que recebeu a palavra da promessa.
A maioria pensa que, tão logo oramos em nome de Jesus sobre as boas promessas de Deus, não poderia haver uma prova. Porém, aqui diz que Abraão foi provado, depois que recebeu a promessa. Isso é exatamente correto de acordo com o salmista referindo-se a José, 105:19. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Deus nos dá grandíssimas e preciosas promessas. Ele prometeu cumpri-las, e Ele o fará. Porém, desde o tempo que oramos até o tempo que obtemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas, porque somente na paciência possuímos vida. Que Deus nos ajude a aprender esta lição, assim como sabemos que o povo desta sexta era aprendeu paciência. Lemos a história das vidas desses grandes cristãos. Que contraste vemos entre as suas vidas e as nossas, porque eles eram tão pacientes e quietos, e hoje somos quase que vencidos pela superimpaciência e pressa. Ele continua dizendo-lhes: como tomaste minha palavra e a viveste, e assim se tornaste paciente, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Agora aqui vemos novamente a superposição das duas eras, porque esta promessa tem a ver com o fim do período gentil que culmina na grande tribulação. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Este versículo não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e passará pela tribulação. Se quisesse dizer isso, teria dito isso. Porém disse: eu te guardarei da hora da tentação. Esta tentação é exatamente como a tentação no Éden. Será uma proposta muito convidativa apresentada em direta oposição à palavra ordenada por Deus, e todavia, do ponto de vista do raciocínio humano, será tão corretíssima, tão iluminante e vivificante que enganará o mundo. Somente os escolhidos não serão enganados. A tentação virá como segue: o movimento ecumênico que começou sobre o que parece um tão belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo para que fôssemos um, tornasse politicamente tão forte que pressiona o governo para fazer com que todos se juntem a ele, quer diretamente, quer por aderir aos princípios decretados em lei, de forma que nenhum povo será reconhecido efetivamente como igreja a menos que esteja direta ou indiretamente sob o domínio deste concílio. Os pequenos grupos perderão seus alvarás, privilégios, etc., até perderem todo o patrimônio e direitos espirituais para com o povo. Por exemplo, agora mesmo em muitas, se não na maioria das cidades, a menos que a associação ministerial local aprove, não se pode alugar um edifício para cultos religiosos. Para tornar-se capelão nas forças armadas, nos hospitais, etc., é agora quase que obrigatório ser reconhecido como aceitável pelos grupos ecumênicos trinitários. À medida que esta pressão aumentar, e aumentará, será mais difícil resistir, porque resistir significa perder privilégio. E tantos serão tentados a acompanharem, porque sentirão que é melhor servir a Deus publicamente na estrutura desta organização do que não servir a Deus de nenhuma maneira publicamente. Mas eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás, mesmo que você queira chamá-lo de Jeová. Mas os escolhidos não serão enganados. Além disso, os escolhidos não somente serão guardados, porém à medida que este movimento se torna a imagem erigida à besta, os santos terão ido no arrebatamento. E este pequeno movimento agradável e atraente que começou em companheirismo em Éfeso, se tornará o monstro de Satanás, que corrompe e engana todo o mundo. Porque o sistema eclesiástico dos católicos romanos e dos protestantes, ao se juntarem, controlarão toda a riqueza do sistema mundial e forçarão toda a terra para dentro de sua armadilha religiosa. Ou os matarão, por lhes recusar o direito de comprar ou vender, por meio do qual ganhavam a vida. Isto se cumprirá completamente, porque as filhas da prostituta estão quase que de volta a ela. Neste interim, Roma adquiriu quase que todos os suprimentos de ouro.
Os judeus têm o bônus e todo o papel. Na hora certa, a prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia, retirando de circulação todo o papel e exigindo ouro. Sem nenhum ouro, o sistema desmorona. Os judeus serão apanhados na armadilha e entrarão na aliança, e a igreja prostituta assumirá o comando do mundo inteiro. A promessa aos seus. Apocalipse 3, 11 a 12. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também do meu novo nome. Não precisamos comentar sobre o pensamento de que ele vem sem demora. Sabemos que ele vem porque estamos no fim dos últimos dias, não estamos? Mas ele continua dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É em meio a um tempo de grande tribulação que Jesus vem, e com sua vinda há uma ressurreição. Muitos sairão do pó e se levantarão com os que estão vivos, esperando por seu retorno. E a estes serão dadas coroas. Por quê? Porque são filhos de Deus. Eles são reis com ele, estão reinando com ele. É isso que a coroa significa, reinando e governando com o próprio grande rei. Essa é a promessa para todos os que sofrem com ele aqui na terra, todos que perseveravam pacientemente, sabendo que Deus, o justo juiz, os recompensaria. Aqueles que renunciaram tudo por ele, entregaram tudo a ele, se assentarão em seu trono e compartilharão seu glorioso reino. Ó, temos uma palavra para todos nós neste tempo. Guarda, persevera, não desista. Revistamo-nos de toda a armadura de Deus. Usemos cada arma que ele nos deu. Usemos cada dom à nossa disposição e olhemos para frente com alegria, porque vamos ser coroados por aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ora, ele não está apenas dando coroas, mas ele diz que estes na noiva serão feitos colunas no templo de Deus. Mas o que é o templo de Deus? Jesus falou de seu corpo como sendo o templo. Ele era o templo de Deus, mas agora que somos seu corpo, a verdadeira igreja é o templo de Deus pelo Espírito Santo em nós. Agora ele vai fazer do vencedor uma coluna neste templo. Mas o que é uma coluna? Uma coluna é realmente uma parte do fundamento, porque ela sustenta a superestrutura. Graças a Deus que põe o vencedor junto com os apóstolos e profetas, porque diz em Efésios 2, 19 a 22, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas coincidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Sim, este versículo 22 diz que somos juntamente edificados com eles. Tudo passou pela porta, Jesus, e é parte deste corpo ou templo. Agora, quando Deus põe um homem no templo como uma coluna e o faz parte daquele grupo de fundamento, o que ele está fazendo? Ele lhe está dando a revelação da palavra de si mesmo, porque é isso exatamente o que os apóstolos e os profetas tiveram. Mateus 16, 17. Ali está ele nessa palavra, ali ele permanece, ninguém pode tirá-lo. Pense sobre essa palavra, vencer. João faz a pergunta: quem é que vence? E a resposta vem imediatamente: aquele que crê que Jesus é o Cristo. Ele não diz que o vencedor é o que crê em um Jesus e em um Cristo, mas que crê que Jesus é o Cristo, uma pessoa, não duas. Ele é aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está falando acerca da noiva aqui. Você quer ver um outro quadro dela? Está lá em Apocalipse 7, 4 a 17. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados.
de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos, e línguas, e estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são, e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Jesus veio, ele selou os 144.000, ele tomou 12.000 de cada tribo. Mas há um outro grupo que não pertence a esses 144.000, que são vistos nos versículos 9 e 18. Quem são eles? Eles estão na noiva tomada dentre os gentios. Eles estão diante de seu trono de dia e de noite. Eles o servem no templo. Eles são o cuidado especial do Senhor. Eles são sua noiva. A noiva vai aonde quer que o noivo esteja. Ela nunca será deixada por ele. Ela nunca deixará a seu lado. Ela compartilhará o trono com ele. Ela será coroada com sua glória e honra. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E qual é o nome de Deus? Bem, ele era Deus conosco, ou Emanuel, porém esse não foi o nome dado a ele. Chamarás o seu nome Jesus. Jesus disse: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitastes. Portanto, o nome de Deus é Jesus, porque este é o nome em que ele veio. Ele é Senhor Jesus Cristo. E qual nome a mulher adota quando se casa com o homem? Ela adota o nome dele. Será o seu nome que é dado à noiva quando ele a toma para si. Apocalipse 21:4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quão maravilhoso! Todas as maravilhosas promessas de Deus cumpridas. Tudo estará terminado. A mudança terá sido completa. O Cordeiro e sua esposa estabelecidos para sempre em todas as perfeições de Deus. Descrever isto? Quem é capaz de fazê-lo? Ninguém. Pensar acerca disto? Sonhar acerca disto? Ler o que a palavra diz acerca disto? Sim, podemos fazer tudo isso. E ainda assim podemos apenas saber uma parte infinitesimal disto, até que se torne realidade na primeira ressurreição.
Escreverei sobre ele meu novo nome. Meu novo nome. Quando tudo se tornar novo, então ele tomará sobre si um novo nome, e este nome será também o nome da noiva. Que nome é esse? Ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-la. Mas, sem dúvida, ele deixará esta revelação para o dia em que ele desejar divulgar este nome. É suficiente saber que será muito mais maravilhoso do que poderíamos chegar a imaginar. A admoestação final para a era. Apocalipse 3:13. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada era termina com esta mesma advertência. É o constante apelo para que a igreja ouça a voz do Senhor. Nesta era, o apelo é ainda mais insistente do que nas eras anteriores, porque nesta era a vinda do Senhor verdadeiramente se aproxima. Talvez pudesse surgir a pergunta: se há outra era além desta, por que há urgência? A resposta está nisto. A última era será uma era curta, uma rápida obra de consumação. E não somente isto é assim, mas deve-se sempre lembrar que aos olhos de Deus, o tempo é tão passageiro. Sim, 1000 anos são apenas um dia. E se ele vem dentro de algumas horas do modo como ele vê o tempo, então seguramente ele deve nos advertir com toda a urgência, e sua voz deve continuamente soar em nossos corações, para estarmos preparados para essa vinda. Oh, há tantas vozes no mundo, tantos problemas e necessidades clamando por atenção, porém nunca haverá uma voz tão importante e tão merecedora de atenção como a voz do Espírito. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.